O homem vem sendo enganado, não só pela sociedade, mas também pelos pais, tios, amigos. Eles só estão repetindo o que ouviram. Não é culpa, é padrão. Mas isso molda a gente, sem a gente perceber. São mentiras que não parecem perigosas, mas tiram a nossa liberdade e o nosso valor. E aí entra a primeira mentira, que é: quanto mais mulheres você tiver, quanto mais novos corpos, mulheres diferentes você tiver, mais feliz como homem você será. Você já deve ter passado por essa situação no ensino médio, rodeado pelos seus amigos, aí em um círculo. Chega uma menina e fala com você: ô fulano, a minha amiga pediu para ficar com você, você quer? Por mais esteticamente que ela seja atraente para você, para os seus amigos, algo não te chama atenção nessa menina, que você não quer, seja pela personalidade, pelo jeito de ser, pelo que ela representa, enfim. E você diz não. Começa aquela piadinha: você não gosta de mulher, você não gosta da fruta, e muitas vezes você acaba aceitando, justamente por essa pressão social, por essa pressão dos seus amigos e por você inconscientemente buscar essa validação entre os seus amigos. Isso aconteceu comigo algumas vezes e eu confesso que algumas vezes eu acabei cedendo. Eu fiquei com alguém que eu não queria mais pela pressão social do que propriamente dito pela a minha vontade de ficar com essa pessoa, mas por essa busca, por essa validação besta, tola que a gente procura, que é de ser aceito, de ser validado, de fazer parte de um grupo. Você não quer ser o estranho, você não quer estar fora desse grupo. A gente entra nesse jogo sem nem perceber, só para caber num lugar. E cara, claro, a gente vai carregando isso durante a vida adulta. Quantas vezes eu tive uma relação mais casual, um sexo casual, e no caminho voltando para casa, eu parei e pensei: cara, na verdade eu tô saindo pior do que eu cheguei. Isso não fez diferença nenhuma na minha vida. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu não sei por que eu me envolvi com essa pessoa. E você sai às vezes com aquele vazio. Você sente aquele vazio de que você não sabe por que você fez isso. É um sentimento estranho, um sentimento de que, sabe, por que eu fiz isso? Um sentimento de se sentir vazio, sujo. Então muitas vezes você vai, se relaciona de uma forma breve e depois que você começa a conversar com a pessoa, trocar uma ideia, você se dá conta e você vai perdendo aquela atração inicial que você teve. Porque a pessoa não tem nada a ver com você. E você pode falar: poxa, exagero, Zé, sexo não faz mal. Realmente ele não faz mal, mas essa promiscuidade, esse jeito que a gente aborda ele, te esvazia. Te esvazia o seu espírito. Ele te deturpa, tira o seu valor. A gente não vive mais no tempo das cavernas, a gente não precisa sair por aí espalhando o nosso gene como a gente precisava fazer nessa época. E eu diria que isso virou até uma luta espiritual, porque a sua mente, o seu coração pensa uma coisa, diz uma coisa e o seu corpo faz outra. Essa é uma das maiores mentiras vendidas pra gente. A de que quanto mais mulheres você ter, mais feliz você vai ser. Mentira. Mais vazio você vai se sentir. Menos presente. Desconectado de si mesmo. A segunda grande mentira vendida para nós e para todo mundo é essa: mais dinheiro significa mais felicidade.
E essa é uma das mentiras mais fáceis de ser vendida, porque, claro, tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, por causa das propagandas, do consumismo em que a gente vive, é palpável, é algo que você compra, é algo que você precisa de dinheiro. Então, um carro, um videogame, tênis, uma roupa. E como diz na verdade, né? Porque ele continua vivo, como diz Mujica, o ex-presidente do Uruguai, quando você compra algo, você não compra com o seu dinheiro. Você compra com o tempo que você gastou para ter esse dinheiro. Então você está gastando tempo da sua vida. Tempo da sua vida que você poderia estar com a sua família, com seus amigos, gerando conexão com alguém. Hoje, eu posso dizer que eu tenho muito mais dinheiro do que eu tinha quando eu vivia no Brasil. E eu me sinto feliz, me sinto mais feliz, mas não pelo dinheiro que eu tenho, porque não é isso que me fez eu me sentir mais feliz. E sim, por eu ter me desenvolvido espiritualmente, ter me desenvolvido pessoalmente. E ainda assim eu penso, será que eu fiz o correto, cara? Porque apesar de eu ter o dinheiro que eu tenho, apesar de eu estar aqui onde eu estou, ter a oportunidade de viajar, de ir para vários lugares diferentes, eu tive que sacrificar o tempo para conseguir vir aqui, para conseguir ter esse dinheiro. Tive que sacrificar o tempo que eu ia passar com a minha mãe, o tempo que eu ia passar com meu irmão. E o pior, eu perdi a infância da minha filha em busca da felicidade, do dinheiro. Eu perdi tempo que eu não posso recuperar mais. E essa mentira, ela nos ilude de uma forma que, quando a gente se dá conta, é tarde demais. Quantos artistas, quantos atores, por exemplo, você vê em profunda depressão? E os caras são milionários, os caras têm tudo, zeraram a vida. E mesmo assim eles têm essas crises. E por que que isso acontece, será? Porque o cara se dá conta de que dinheiro não é tudo na vida. E quando ele chega lá, nesse ponto, ele percebe que ele já sacrificou coisa demais na vida dele. E que não tem mais como voltar para trás. O dinheiro pode sim afastar a tristeza. Porém, só se ele for compartilhado. Só se você tiver com quem compartilhar esse dinheiro. Só se você tiver o que fazer e com quem fazer. Se você tem dinheiro, pode viajar, pode comprar o carro que você quer, ir aonde você quer, mas você não tem pessoas próximas de você, seja família, amigos, com quem você pode compartilhar isso, você vai se sentir mais vazio do que um pobre, cara, que tem conexão com a família dele, que apesar de não poder ter um carrão, ele pode ter a família dele por perto, para ter momentos juntos. Então o dinheiro, ele pode te afastar da tristeza e te trazer certa felicidade se compartilhado. Ou você acha que viajar sozinho é a mesma coisa que você viajar com a sua mãe, o seu irmão, a sua namorada, a sua filha? A gente precisa amar as pessoas e não as coisas. E a terceira e última mentira vendida para nós homens é a de que
Se você for bem-sucedido, você será feliz. E essa a gente aprende desde quando está no colégio. Estude, escolha uma profissão bem remunerada que você vai ser feliz. Bom, o conceito de ser bem-sucedido, de ser feliz, você tem que encontrar dentro de você. Você mesmo. Porém, para mim, ser bem-sucedido é poder acordar de manhã tranquilo, tomar meu café da manhã de forma tranquila, sem ter que fazer tudo correndo, porque eu preciso ir para um trabalho das 9 às 5, sem que eu precise me preocupar com assuntos e problemas 24 horas. Eu construí 2 casas, eu e a minha namorada, no Brasil, que são 2 chalés que nós alugamos. E cara, o que eu percebi é que eu me sinto exatamente o mesmo. Para mim não mudou nada na minha vida. Eu não me sinto mais bem-sucedido ou menos bem-sucedido. Eu diria que, pelo contrário, eu me sinto com mais problemas. Porque agora eu preciso me preocupar com o gerenciamento da casa, eu preciso me preocupar com as contas da casa, com os hóspedes que vão chegar, com tá tudo pronto, com limpeza. Então eu diria que quanto mais coisas você tem, mais preocupações você tem. E quanto menos coisas você tem, menos preocupações você tem. Às vezes, a gente corre tanto atrás do sucesso que a gente esquece de viver. E quando percebe, já deixou tanta coisa para trás. Sucesso, como a gente conhece perante a sociedade, na maioria das vezes, traz só mais conta, mais preocupação. Você tem um carro? Se você tem um carro, você deve pagar. Com certeza você paga IPVA, seguro obrigatório, você tem que trocar pneu, você tem que fazer manutenção. Se você tem 2 carros, isso se multiplica, dobra na verdade. Se você tem 3, mais ainda. Então a nossa ideia de ser bem-sucedido e ter muitas coisas, ela vai contra o que realmente é ser bem-sucedido. Que na minha opinião é ser feliz, ser tranquilo, não estar na correria. Se você vive no meio do mato, tem umas galinhas, umas vacas, uns porcos e você se sente feliz, isso é o que importa para você. Eu não estou aqui impondo, dizendo que você tem que levar essa vida. O que eu estou dizendo é que a gente não pode viver de acordo com o que os outros nos dizem. E os outros é a sociedade. É esse sistema que nos implica isso como se fosse a única escapatória para ser feliz e para ter uma vida que vale a pena. Se esse vídeo falou contigo, comenta aqui embaixo. E envia isso para aquela pessoa que está precisando escutar isso. Para a gente poder criar um espaço com mais verdade, mais consciência, valor e liberdade. Um abraço e até a próxima.